Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus para vocês todos que estão ligados aí nessa programação tão linda. Eu tirei a máscara porque estamos andando aí segundo a orientação da OMS e eu tenho certeza que breve essa tempestade irá passar. Você vai participar de uma programação muito linda, muito bonita agora com o pastor Kleber, amigo do coração, de amizade nossa, mais de 30 anos. E, na verdade, 40 anos, né, de amizade. É muita coisa, né, pastor Kleber? A gente tinha até cabelo na época e ele faz parte de um grupo de guerreiros, de amigos fiéis aqui. E o doutor Ismael Sobrinho é o convidado especial, médico, psiquiatra, assim como outros médicos psiquiatras aqui da igreja, doutor Tiago, doutor Tasso Amós e doutora Denise, doutor Franco. São tantos médicos psiquiatras aqui na igreja que a gente sabe que são alvos de nossas orações. E eu tenho certeza que você vai poder perguntar, interagir, tirar dúvidas. As perguntas que o pastor Kleber irá fazer são perguntas muito pertinentes à profissão de médico psiquiatra. E ele, sendo uma pessoa evangélica, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, certamente muito maior instrumento ele o será. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa crescer. E nós estamos aqui, Igreja Batista Getsemane, sempre procurando preencher todas as lacunas para sermos uma bênção para toda a sociedade, para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para o Brasil. Esse programa não é somente para pessoas evangélicas. Você que não é evangélico, você que não tem costume de estar numa igreja, que você possa interagir, crescer e estar conosco, hein? Deus abençoe você. Em breve essa tempestade terá passado. Ó, Deus abençoe quem vai participar agora, todos que irão ouvir, falar, discernir e também as respostas que serão dadas e as perguntas. Que este programa venha preencher um vazio muito grande num momento como esse, trazendo paz, respostas em nome de Jesus. Fique com Deus e seja abençoado agora com esse programa. Pastor Kleber trazendo uma palavra juntamente com o pastor Ismael Sobrinho, porque seria o nosso jantar dos empresários. E então estamos fazendo essa programação substituindo não, espera adiando, porque no segundo semestre teremos todas as programações que foram postergadas, que foram alteradas nas suas datas. Um abração, fique com Deus, pastor Jorge Linhares. Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Kleber Agapito, sou pastor auxiliar aqui do pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane. E nós estamos realizando aqui, toda segunda-feira tem um culto de empresário, profissional liberal, empreendedor, e nós temos trazido uma palavra direcionada para esse público. Está conosco aqui o nosso grande amigo, médico doutor Ismael Sobrinho, psiquiatra, e ele seria o preletor do nosso jantar que ia acontecer no dia 15 de maio. Nós estamos aqui com as máscaras, o doutor também está ali com as máscaras, mas nós nesse momento vamos falar sem ela, e ele ia trazer uma palavra para nós. E nesse momento, nós vamos fazer aqui uma pequena entrevista com o doutor Ismael, e se você tiver alguma pergunta para fazer, pode direcionar para nós, Ministérios Empresários, que nós vamos responder para você. Doutor Ismael, boa noite, que bom recebê-lo aqui, como é que você está? Boa noite, o prazer é todo meu. Obrigado à Igreja Batista Getsemane. Eu acho que o tema é muito oportuno. Quando nós tínhamos feito a pauta, nós não sabíamos do tamanho da encrenca que seria essa questão da pandemia e os reflexos disso na saúde mental. É verdade. Então eu acho que mesmo Deus na sua soberania, mesmo a gente não tendo previsto isso, eu acho que é importante nós falarmos, porque tem muito funcionário, tem muito empresário. Todo esse processo, ele afeta tanto as questões espirituais quanto emocionais e afeta o nosso emocional. Eu acho que é importante nós falarmos disso, porque tem muita gente, pastor, que está adoecendo nesse processo. Né? E a gente tem que ter uma palavra equilibrada para esse tempo, para nós não deixarmos com que as pessoas se sintam
sem fé ou sem esperança por estarem, às vezes, sentindo medo, a insegurança. Então eu acho que a gente vai ter que... é bom a gente falar um pouco sobre isso mesmo. E eu creio, né, doutor, que é cedo demais para desistir, né? Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Está escrito lá no Salmo 9, versículo 10, que Deus não desampara aqueles que andam na presença dele, né? E nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, não tem coisa melhor de nós buscarmos as coisas de Deus para sermos alimentados e fortalecidos. E eu idealizei algumas perguntas aqui e eu gostaria de fazer uma. A primeira delas seria, por que você, dentro da medicina, se especializou em psiquiatria? Na verdade é o seguinte, eu sempre brinco que eu vi na Bíblia que seria o caos, eu falei, esse trem vai dar dinheiro, então eu vou fazer psiquiatria. Mas eu tô brincando assim, mas no fim do curso de medicina, eu estava na dúvida de fazer psiquiatria, geriatria ou oncologia. Mas eu estava atendendo no posto de saúde, formei, e nesse intervalo de atendimento eu comecei a ver que mais ou menos a metade das coisas que eu atendia, de hipertensão, de diabetes, de dor, elas passavam pela saúde mental. Ou seja, a questão emocional influencia as outras doenças. Quando há uma descompensação psíquica, as pessoas elas têm doenças autoimunes, elas têm uma pressão que não controla, elas têm mais doenças orgânicas, elas têm menos cuidado com a saúde. E eu comecei a ver que era uma grande oportunidade também de conectar as duas coisas, a fé cristã, o ministério e a questão da psiquiatria. Talvez, não minimizando as outras áreas, mas talvez seja a área da medicina que mais tem oportunidade de você conectar a fé cristã. Porque a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. E quando nós falamos da psiquiatria, ela se conecta com a questão biológica, a questão emocional, e também nós cremos, não só eu, muitos médicos, que a saúde mental também é uma variável que se conecta à espiritualidade. Então eu fiquei muito impressionado quando eu descobri a psiquiatria, porque eu vi que era onde eu poderia exercer um chamado, que eu poderia ter ali uma profissão que me permitiria conectar com o reino, com as coisas de Deus de uma outra forma, não só como um membro ativo, mas também profissionalmente. Então é algo muito bacana. Eu achei numa feira cristã um livro chamado Freud versus Deus, que é de um psiquiatra muito famoso nos Estados Unidos, quando ele conta testemunhos dele do consultório. Então, a partir daquele livro, tudo que eu vinha vivendo, eu decidi fazer psiquiatria. Doutor, você tem utilizado a Bíblia, a palavra de Deus, dentro do seu contexto, da sua profissão? O que acontece? No consultório você tem pessoas de diversos tipos, credos, crenças, né? O médico ele sempre tem que respeitar ali a crença e o que o paciente ele traz para você. Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas estão muito sedentas de Deus. As pessoas elas estão clamando pela revelação dos filhos de Deus. Então, não só no consultório eu tenho tido oportunidades que não são forçadas. As pessoas querem falar do assunto espiritualidade, elas querem falar do assunto fé. E nas redes sociais tenho sim compartilhado isso, porque nós sabemos, pastor, que o ser humano ele é um banco de 3 pés, ele é um tripé. Físico, biológico, como eu disse, as emoções e a espiritualidade. Nenhum ser humano é pleno se ele não tiver equilíbrio espiritual. Perfeito. Nenhum ser humano ele é pleno se ele não tiver vida espiritual em abundância. Então, querendo ou não, as coisas passam por Deus. Então, a psiquiatria, mesmo que se o médico ele for ateu, ele tem que abordar a espiritualidade do paciente para ver se ele está vivendo uma fé, uma espiritualidade saudável ou uma espiritualidade doentia. Porque uma fé equilibrada, pastor, uma igreja boa, ela é remédio. Mas se o sujeito estiver vivendo também um evangelho doente, mentiroso, que aumenta a culpa, que aumenta a pressão nele, que tira ele da realidade, aquele vai ser uma pessoa mais doente. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu acredito muito nisso, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, mesmo que seja indiretamente, nós temos que falar dos valores espirituais, sim. Muito bom, muito importante. Existe uma diferença entre psicólogo e psiquiatra? Existe essa diferença? Sim, eu sempre brinco que o psicólogo ele fez psicologia.
Então ele vai para a graduação de psicologia. O psiquiatra, ele faz medicina e depois ele faz mais 3 anos de psiquiatria. Ah, perfeito. Então, nós psiquiatras, por termos feito medicina, nós trabalhamos com a parte mais biológica. Nós podemos, por exemplo, passar remédios, coisas que os psicólogos não passam. Eu sempre digo que o psiquiatra, ele cuida, não que ele não se preocupe com a alma e o psicólogo não se preocupe com o corpo, mas o psiquiatra, a preocupação dele, principalmente, é com a biologia das doenças. Ou seja, ele cuida mais do hardware. Ele cuida mais de como é que eu vou aumentar a memória RAM, como é que eu vou fazer a energia do sujeito melhorar, como é que eu vou tirar esse nível de tristeza, como é que eu vou fazer ele dormir, como é que eu vou baixar essas crises de ansiedade. Ou seja, o psiquiatra vai trocar a placa, consertar o monitor e tudo. O psicólogo, ele vai trabalhar com a mente, com o software. Ele vai olhar o sujeito e vai ver assim, quais são os vírus instalados? A Bíblia chama de fortalezas da mente. O que faz esse sujeito ter os pontos cegos? Por que ele não avança? Por que ele tropeça nas mesmas coisas? Então, digamos que a psiquiatria é uma faxina grossa, que ela equilibra. Mas a psicologia ela vai nos cantinhos, ela vai trabalhando os mecanismos estruturais da mente. Então, psicologia e psiquiatria são auxiliares. Um ajuda o outro a tratar os pacientes. Então, as pessoas não devem ter preconceito de buscar a ajuda do psicólogo e do psiquiatra. Eu falo isso porque no meio cristão tem muita dificuldade das pessoas aceitarem, né? Existe algum preconceito, assim, em geral, de procurar um psiquiatra, que é só quando o cara está louco? Às vezes surge essa dúvida nesse Existe contexto? muito porque o cristão ele foi treinado, desde a conversão, a espiritualizar tudo. Ainda tem igrejas muito neopentecostais que vendem, às vezes, essa ideia de que tudo não. A dor de dente, quando nós temos uma dor de dente, o que a gente faz, pastor? A gente não fica expulsando demônio. Não, a gente vai no dentista. É verdade, né? Se a gente tem um problema no óculos de enxergar, ninguém fica assim, espírito de miopia. Sai em nome de Jesus, a gente vai no oftalmologista. Por que nós fazemos isso com as doenças da mente? Porque nós não conhecemos elas. Nós temos ainda um preconceito. A igreja, às vezes, aceita o pescoço para baixo, mas não aceita as doenças do pescoço para cima. O cérebro é um órgão como qualquer outro. Ele é químico. Ele tem neurotransmissores, ele tem impulsos elétricos. Se ele adoecer, aquilo vai afetar a fé. Felizmente, isso tem avançado o entendimento nas igrejas. Você vê, é só aqui na Getsemane, se eu pegar aí o último ano, talvez eu tenha vindo aqui 2 vezes falar de saúde mental. Certo, isso há 20 anos atrás, isso era uma barreira. Era uma barreira. Uma dificuldade. Eu formei há 15 anos. Quando eu formei, eu me senti um extraterrestre em igreja. Era uma vez no ano que eu recebia um convite para poder falar dessas coisas. Hoje não. Hoje as igrejas elas entendem que a gente tem que integrar a ciência, a psicologia com equilíbrio. A igreja tem o seu papel, a psicologia tem o seu papel, a psiquiatria tem o seu papel e a gente vai caminhar juntos para tentar ajudar as pessoas até Jesus voltar. Isso é muito importante. Até que ponto eu devo procurar um psiquiatra? Como é que a gente faz uma avaliação que eu devo procurar um psiquiatra? Eu acho que o senhor precisa, pastor, de um psiquiatra. Já estou precisando. Mas assim, mas brincando, todas as vezes que há sintomas emocionais que alteram a qualidade de vida, que alteram a produtividade, ou fazem a pessoa ela entender a realidade pior do que ela deve procurar um psiquiatra. Então, assim, a tristeza normal, por exemplo, ela é uma tristeza que ela dura dias. É normal a gente estar triste. Perfeito. Né? Hoje em dia está banalizando, a gente não pode nem ter tristeza. Pode ter tristeza. Os salmos são cheios de momentos de tristeza. Então, eu tenho uma tristeza porque eu estou com medo do emprego, eu tenho uma tristeza porque a empresa não faturou. Isso é uma tristeza normal. A tristeza da depressão... Seria um medo... Um medo até fisiológico. Fisiológico, né? Que é um estresse até bom, às vezes. Porque esse estresse bom, esses sentimentos bons, eles nos motivam a correr atrás e resolver as coisas. Sem adrenalina, pastor, a gente não se move. A Bíblia chega a dizer que tem uma tristeza que ela não é biológica, que ela vem de Deus. A tristeza que vem de Deus produz arrependimento para a salvação. Tem uma tristeza que Deus até permite que a gente entre nela para a gente poder tomar decisões, para a gente poder mudar a vida da gente. É verdade. Você pode chamar de arrependimento, né? Exato. Agora, a tristeza da depressão, ela é tristeza, ela vem com perda de energia, então a pessoa ela não consegue orar, ela sabe que ela tem que buscar, ela não consegue. Ela hiperdimensiona as coisas para pior, então ela enxerga a realidade pior do que ela é.
A tristeza da depressão faz com que a pessoa seja mais pessimista e mais negativa. Ela fica sem motivação? Sem motivação. O crente, às vezes, com depressão, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não tem forças para fazer. O crente com depressão, ele fica tipo Elias lá, que eu já até preguei aqui. Quero morrer, Deus podia me levar e tudo. Então, a tristeza que paralisa, que rouba a fé, que rouba a identidade, que rouba os sonhos, que ela dura mais de 15 dias, pelo menos, seguidos, que a definição de depressão é tristeza, perda de energia, perda de interesse, perda de prazer, alterações de sono, alterações de apetite, que duram pelo menos 15 dias. A depressão, então, não é 2, 3 dias de tristeza. Isso é normal. Ela é um contínuo que dura pelo menos 15 dias. O que nós vemos na prática são pessoas que às vezes chegam no consultório já com meses de tristeza e esses sintomas. Então, quando está assim, ou a ansiedade está tão forte, dá taquicardia, falta de ar, aperto no peito, tem que ficar esperto, porque já pode ser um processo patológico e ir no psiquiatra. Mesmo a palavra de Deus falando que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, mas acontece, né? A gente tem o nosso contexto de vida, nesse momento que a gente vive por exemplo, nesse isolamento, está todo mundo confinado, não é verdade? Tem pessoas que estão tirando o foco de Deus e às vezes olhando o foco do problema e não vê que Deus é maior do que o problema, né? Para criar sua fé, ser alimentado espiritualmente. Agora tem uma pergunta que eu queria fazer para você, doutor. Você atende muitos clientes, muitos pacientes, correto? De todas as maneiras, Sim. de todas as formas. Como é que você faz para você não absorver isso para você? Você levar para o seu contexto familiar, você chegar na sua casa. Como é que você trabalha nesse o que acontece? A própria Bíblia ela diz uma coisa interessante. Ela diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A confissão ao outro, falar ao outro é uma coisa muito terapêutica. Muito terapêutica. Então, o pastor, o médico, quem lida com pessoas, ele tem que ter confidentes. Ele tem que ter pessoas às quais ele pode desabafar e prestar conta. Então, eu tenho pessoas no meu dia a dia que eu posso conversar e falar as coisas mais terríveis que estão no meu coração. Certo. Então, o princípio número 1 da cura é isso. O senhor deve ter alguém que o senhor presta conta, que o senhor desabafe. Sim. E aí a religião ela deve morrer. A gente tem que falar o que vier à mente. Segunda coisa é que a gente tem que tentar minimamente ter uma qualidade de vida estável. Então, o cristão hoje que ele quer ter saúde mental, ele tem que ter um lazer, né? Ele tem que fazer um esporte. Então, eu corro as minhas maratonas, né? Eu gosto de correr. Um hobby. Nós temos uma dificuldade na igreja de entender essas coisas como espirituais. Mas, às vezes, um videogame com limite é bom. Você sair para confraternizar, para ver um filme, é bom. Nós temos que investir, pastor, nos cuidados da alma. A gente fica muito achando que muita coisa é pecado, e aí a gente critica o ímpio, né? Mas a Bíblia diz que os ímpios, às vezes, são mais espertos do que os filhos da luz. O ímpio, às vezes, ele pega a bicicletinha dele no sábado de manhã, ele acorda 5 e pouco, amarra ela no carro, ele vai lá para a trilha e vai pedalar. Aquilo é saúde mental. Então, eu sempre falo que a vida, por exemplo, como é que eu não absorvo? Eu tenho que ter uma vida equilibrada entre conciliar meus filhos, entre ter lazer, brincar, dar risada, ter meus amigos, ter lazer, praticar um esporte. Eu tento encaixar essas coisas na minha rotina. Eu disse antes, é corpo, é alma e é espírito. Então, aquele crente bitolado, pastor, que ele fica só naquela dinâmica, ele está errado. A vida cristã não pode ser uma coisa também pesada. Se a vida cristã está um trem pesado demais, que tira o brilho da pessoa, tem um trem esquisito naquilo ali, né? Então, eu dou um conselho sempre, às vezes ao empresário, desliga. Né? Eu sempre brinco que o cara que trabalha muito sexta à tarde é porque ele, às vezes, não planejou a empresa dele, não é isso que eles falam? Então, assim, o empresário, o trabalhador, sei que a gente está vivendo um momento difícil, nós vamos retomar e tudo, mas a nossa ansiedade, nós abrimos mão de fazer 1 hora de atividade física e tudo, não vai pagar os nossos boletos. Não vai. Entendeu? Então, assim, aquele tempo na academia não é isso que vai fazer você ficar rico. Você brigar, xingar, não vai resolver também. Então, vamos tentar manter uma vida equilibrada. Né? Eu tenho uma história em casa que eu trabalhei 40 anos no mercado, né? Trabalhei numa companhia de petróleo, 38 anos, que foi muito bom. Minha formação, eu formei em Direito, fiz administração de empresa. E hoje a empresa é o seguinte, a empresa não tem coração, né? Ela pensa... Isso é um número. E anda, ela quer um número, ela quer um resultado. E você é cobrado a cada dia, né? Às vezes a gente encerrava um mês hoje
dia 30 encerrei, chegava na diretoria, amanhã dia 1º, faz de conta que você não fez nada que aconteceu ontem. Começar tudo zero. E eu tenho em casa um cachorrinho, gosto muito de animal. Então eu tenho meu look lá em casa, que quando eu chego lá, que eu estou assim meio, eu percebo que eu estou estressado, e ele vem, né, todo alegre, e eu falo com minha esposa, me dá 10 minutos, mas vou brincar com o meu cachorrinho. Esses 10 minutos, acho que é o momento, igual você falou, parece que você tira todo aquele peso, aquela angústia, aquela situação, e a gente vai vivendo no mercado, né? Claro. A gente vai caminhando nisso. Se a gente ficar só preocupado e tudo, isso aí gera infarto, isso gera câncer, isso gera doenças, né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes 7,16 assim, não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Então assim, não fica se cobrando demais, querendo controlar tudo, você sabe demais, não. Ser perfeccionista em tudo, de né? tudo. Doutor? Tem hora que você tem que chutar o balde um pouco. Teve uma época né? na minha vida que eu estava assim, tão tenso de trabalho, muita atividade, e eu tive um problema, eu desmaiei na minha cadeira. E aí quando eu acordei eu já estava no biocor. Estava no biocor e tal, eu tive uma gastrite aguda, vamos dizer assim. E me indicaram um médico muito bom. Na época, eu estava com meus 40 anos, e o médico na idade que eu tenho hoje, 67 anos. E a gente começou, teve um relacionamento de amizade, e ele fez uma brincadeira comigo. Ele falou assim, me chamou, doutor Kleber, você está vendo essa caneta aqui? A reação nossa. Eu falei, estou vendo. Ele falou, não, você não está vendo essa caneta. O que está acontecendo com você? Você quer ver um todo na empresa? Quando você é um cara e você tem sua área, você está querendo abraçar algo que está além das suas dimensões. Então procura trabalhar dentro disso que você falou, doutor, muito bom. Dentro de um planejamento, dentro de uma estratégia, né? Eu queria aqui, tem uma pergunta aqui que a gente anotou aqui. Qual o conselho que você daria para nós pastores, principalmente nesse momento de pandemia, que acaba absorvendo os problemas dos fiéis, e tem alguns pastores que estão levando até suicídio. Você viu agora recentemente 2 pastores se suicidaram. O que você poderia falar para nós, doutor? Eu acho que passa isso? muito porque eu estava falando. O pastor ele não é um super crente, ele não é Deus, ele não é um super-herói, ele não é o Homem de Ferro, ele não é nenhum dos Vingadores, né? Certo. Ele é humano. E o que eu percebo nos pastores é que as pessoas cobram o pastor a estar sempre pronto, a estar sempre disponível, a não ter um dia de mau humor, a ter uma hiperprodutividade e a dar respostas para tudo. Então, o pastor ele tem que saber colocar limites nisso, né? O pastor não é Deus, o pastor não vai resolver os problemas financeiros, emocionais, psiquiátricos de todas as pessoas, né? O pastor tem que colocar limite de tempo, tem que descansar, ele tem que trabalhar menos com metas, às vezes resultados, tentar trabalhar uma vida cristã mais razoável, mais tranquila, mais equilibrada, e fazer tudo isso que eu coloquei. Eu vejo que está mudando, pastor. Hoje está melhorando, está melhorando. Os pastores hoje estão fazendo atividade física, estão tentando dormir mais. Antigamente você via aquele pastor que ele achava que ele tinha que pregar de segunda a segunda. Hoje ele já tira os seus dias de folga, ele já cede o púlpito na quarta-feira para um, na quinta para outra. A descentralização, você sabe como é uma empresa. Né? Porque se você centralizar tudo, você morre. Você morre. A empresa delega, né? Delega. Você tem que apresentar os relatórios, se cobrando. Você então tem que a igreja ela tem que ser descentralizada. O nosso pastor Jorge faz muito isso aqui, né? Você vê, ele está aí domingo, segunda estou eu no culto dos empresários, terça tem um, quarta tem outro. Quer dizer, faz com que a coisa se dilua. Se ele ficar aqui de segunda, ele vai enlouquecer. Vai. Uma igreja hoje, já dizendo hoje, tem mais de 50 mil membros. Vai endoidar. Então, você vai parar no meu custódio. Então, assim, ele tem que... Então, eu dou esse conselho, né? Eu sei que não é fácil, pastor, eu sei que a realidade das igrejas é muito difícil. Isso parece um discurso, mas dá para fazer pequenas coisas. Caminhar na rua é de graça, entendeu? Ter amigos é de graça, entendeu? Netflix custa uns 30 conto, dá para assistir uns bons filmes. Ler um bom livro. Ler um bom livro. Não é só livro teológico, não. Ler um romance, exatamente. ler um livro de história, né? Ler livros que desconectam um pouco das problemas. Ontem mesmo eu estava em casa, cheguei em casa ontem, minha esposa tinha feito uma picanha, né? Nós tínhamos falado, tal, deliciosa. Aí batemos um papo ali, conversamos, saboreamos. Liguei a televisão, estava passando um filme, O Justiceiro. Aí nós ficamos lá assistindo os dois. Foi um momento assim de, sabe? Descontração, você se relaxa. Agora, tem uma coisa que eu notei aqui, doutor. Nós estamos agora nesse momento de isolamento, nesse problema de pandemia, pessoal todo estressado e tal.
Você percebeu aumento de pessoas à procura na sua clínica, O que no acontece? seu consultório? Pastor, os dados mundiais têm mostrado isso. Nós estamos no primeiro pico de doenças psiquiátricas, são as pessoas que a pandemia, de maneira aguda, aumentou as crises de pânico, depressão e suicídio e abuso de álcool e droga. Pesquisa lá nos Estados Unidos, aumento de 200% no consumo de álcool. As pessoas estão bebendo demais nessa pandemia. Então, nós temos aí a primeira onda psiquiátrica, que é essa onda aguda. Mas depois nós vamos ter uma outra, que são as consequências, os reflexos. É hora da gente orar para Deus abençoar o nosso país, nos poupar, para a gente ter uma prosperidade milagrosa. E aí eu desejo, e a gente vai orar por isso, né, pastor? Perfeito. Que a nossa recuperação ela seja em V, né? Caiu, nós vamos subir igual um foguete. Sim. Em nome de Jesus. Porque a recessão, quando teve a crise de 2008 nos Estados Unidos, do subprime, os estudos mostraram que a queda do PIB ela aumentava proporcionalmente o índice de suicídio. Então nós já estamos percebendo isso e isso ainda tende a aumentar. Então é hora da gente ter o equilíbrio, entender que vai ser normal a gente ter um pouco de ansiedade, um pouco de medo, entender que é normal dormir preocupado com os boletos, mas trabalhar a mente, trazer para a fé, desconectar um pouco da televisão, não escutar. A mídia vive da desgraça, vive do caos. Isso é tóxico. Isso alimenta o nosso sistema de estresse. Prejudicial, né, doutor? É prejudicial, né? Você ficar escutando notícias ruins, seu cérebro é reativo. Então você está intoxicando ele, seus sensores de estresse vão estimular, vai dar ordem para a sua suprarrenal, você vai ficar produzindo mais adrenalina e cortisol. Isso adoece. Então não é ser cego. Você não vai ficar também, mas a gente tem que ter equilíbrio, alimentar da fé, alimentar da uma espiritualidade que mostre que Deus tem um controle, que Ele está controlando tudo. A pandemia não está fugindo à agenda de Deus, porque se nós perdermos esse foco, nós vamos ser piores que o descrente. Então é hora da gente, na agenda de Deus, a pandemia não errou um dia. Deus sabe o pico dela, os cientistas não sabem, mas Deus sabe o pico dela certinho. O dia que vai curar, o dia que não vai, Deus tem tudo controlado, né? E se Ele tem controlado, Ele conhece as nossas necessidades. Ele vai cuidar de nós, né? Eu preguei segunda-feira passada sobre um contexto mais ou menos disso. Eu estava dizendo o seguinte: nós estamos fechados. O mundo está fechado, o comércio está fechado, mas o céu está aberto. Sim. E Deus quer derramar sobre nós bênçãos. Cabe a nós acreditar, ter fé, ter a convicção, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo. O medo, às vezes, traz uma certa segurança na gente. Ele é até importante, né, doutor? Você ter o medo para você, porque às vezes o cara está com medo de perder o emprego, ele está com medo de não ter o dinheiro para pagar o colégio dos filhos, não é verdade? Isso é normal, né, pastor? Mas a gente não pode deixar com que isso se torne uma paranoia, onde a gente perca a noção total de que tem alguém que cuida da gente, né? O nosso cristianismo, ele se baseia nessa premissa, né? De que há um Deus soberano. Sim, né? E Ele está no controle, né, de todas as coisas. Então, vamos manter, sim, os pés no chão, tomar decisões que temos que tomar, mas assim, o Senhor sabe das nossas necessidades. Você usou o termo da ansiedade. Jesus ele não estava ali recriminando. Em momento algum, Jesus diz assim: você está em pecado de sentir ansiedade, ou a ansiedade é porque você não tem fé. Não, eu particularmente acredito que a ansiedade é um sentimento normal da nossa biologia. Mas Jesus ele traz ali uma mensagem: olha, olhem um pouco além disso, porque quanto mais vocês buscarem o Rei, quanto mais vocês entenderem a dinâmica espiritual, vocês vão perceber que o Pai de vocês, ele cuida até das coisas inferiores. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu não estou recriminando vocês de terem isso. Eu não vejo Jesus falando assim: seus infiéis, de ter ansiedade. Não, mas ele está dizendo o seguinte: eu vou dar um remédio para vocês, né? Que quando vocês buscarem e terem esse entendimento, vocês vão entender o que de fato é a vida verdadeira. O Evangelho todo se constrói assim: eu perco para ganhar, né? Eu nego a mim mesmo e tudo. Então, o remédio para a ansiedade, ele passa por uma espiritualidade que conecta Deus à sua soberania. E Deus, ao mesmo tempo, ele olha e entende a nossa ansiedade, nossos sentimentos. Nós não temos um sacerdote que não entende os sentimentos humanos, não é isso que a Bíblia diz? Porque Jesus foi humano. Então, Jesus esteve ali no Getsemane,
sentimentos psiquiátricos, emocionais fortes. Minha alma está batida assim à morte. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus teve ali momento de desespero, de dor psíquica. Então, se Jesus sentiu isso, o medo, a insegurança, ele sabe quando a gente sente esse medo e insegurança. Então, Deus, ele entende. Fala, Ismael está apertado, ele está angustiado, preocupado com os filhos dele. Então, a gente tem que entender isso. Deus não é um robô. Exato. Né? Deus gosta que a gente fala com ele sempre, né? Eu sempre faço isso. Às vezes eu entro no meu carro, quando eu estou vendo assim algum problema, eu falo, Deus, pega leve comigo, né? Um bate-papo igual nós estamos fazendo aqui. E tem uma passagem de Deuteronômio que fala que tem causas que é tão impossível para nós, homem, ser humano, que nós temos que apresentar para Deus. E é difícil, né? Se você vê aquele contexto, quando Moisés saiu com o povo do Egito, chegou em frente ao Mar Vermelho, o que aconteceu? Ali chegou o limite de Moisés. Sim. Moisés sentiu o limite e o faraó estava vindo atrás. Sim. Aí Deus falou, agora eu vou entrar para mostrar a você quem eu sou. Sim. Talvez nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos entender isso. Nós temos os nossos limites, mas Deus é soberano, Ele é grande, Ele é superior. E como o senhor disse, né, pastor, a nossa preocupação maior também, como cristão, é o reino, né? É o reino. É o reino. É o que nós temos que estar alicerçado, né? Porque é bom ganhar dinheiro, é bom ter um carro bom, é bom viajar, é bom comer uma picanha. Todas essas coisas são boas, são ótimas, né? Quem não gosta de uma roupa boa, Sim. Quem não gosta de um bom restaurante e tudo, mas os tempos estão se encurtando, né? Independente da linha escatológica, tudo isso vem demonstrando que a palavra está se cumprindo. E a nossa prioridade, psicamente falando, tem que ser, Deus, como eu posso ser útil nesse caos, né? Como eu posso ter uma vida que glorifica ao Senhor também nesse caos. Então é um tempo da gente acordar. Acordar né? Isso aí, né? Eu tenho outra pergunta aqui, doutor. Qual é a sua avaliação sobre o momento que estamos vivendo quanto às classes empresariais e profissionais liberais? Eu que estou dirigindo aí o culto dos empresários toda segunda-feira, às 19h30, aqui na Igreja Batista de Getsemane, você é nosso convidado. Pastor Jorge tem nos dado essa confiança, né, de estarmos aqui. Eu queria que o senhor fizesse algum comentário sobre isso, por favor. Olha, a questão do empresário, o que nós temos aí de cenário, você pega o cenário econômico, a gente colocar uma linha de 6 meses, vai ser um período de muita exigência psiquiátrica, emocional e tudo. Eu falo que o hardware, a memória RAM, vai ser usada no limite, né? Se isso for usado num limite muito intenso, sem intervalos de descanso, sem pausas, a gente corre o risco de ter a tela azul, que é quando o computador aquece ali e você apaga tudo. Apaga tudo, né? Então, nós não vamos resolver tudo nesse segmento de 6 meses, 3 meses. Né? A gente tem que realmente trabalhar com uma dinâmica de um prazo um pouco mais dilatado. Então, quando eu enxergo a realidade, falando do ponto de vista médico, a realidade que nós vemos é que o empresário ele vai ter que cuidar mais da saúde. Eu sei que isso é difícil às vezes, mas ele tem que fazer um esforço para isso. Por quê? Porque os próximos meses vão ser de altíssimo risco, não só para doenças psiquiátricas, mas para infartos, para doenças, para outros, de pressão alta, para outros problemas de saúde. Então é um tempo de ficar mais atento à saúde, de cuidar mais, né? Nós vamos voltar, né? Já estamos voltando, já estão percebendo em muitos lugares que às vezes o dano de tudo que está acontecendo ele pode ser maior do que o remédio que estão dando. Aos pouquinhos a ciência vai entendendo melhor essas dinâmicas. Nós, culturalmente, nós vamos aprender a lidar com as máscaras, com a higiene, com uma série de questões. Então vai passar, né? Com ou sem vacina, vai passar, vai melhorar. E nós passamos o fundo, né? Nós estamos passando no fundo do poço, mas nós teremos, né, pastor, uma história boa para contar, experiências para compartilhar e o empresário vai ver o milagre, vai ver Deus. Aí as pessoas vão falar assim, olha, daqui uns anos, qualquer dificuldade, falar, se eu passei a pandemia, eu passo qualquer coisa, entendeu? E eu espero e desejo em nome de Jesus que seja assim. Eu creio. Desde quando começou esse processo de pandemia, eu tenho falado, às vezes a gente aqui, o pastor Jorge, a gente conversa,
E eu creio, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural nesse mundo empresarial. E a gente tem que orar pelo Brasil, né, pastor? Nós vamos orar. Orar Vamos pelo orar Brasil hoje sempre. Deus, pastor, o povo, quando não andava com Deus lá no Antigo Testamento, tinha fome e tudo, mas como o povo arrependia, Deus fazia um milagre extraordinário. O PIB crescia de maneira inexplicável. O Senhor é poderoso para fazer isso no Brasil, para fazer com que todas as estatísticas nós venhamos a ter um milagre exponencial. Isso teve quando todas as igrejas se reuniram para jejuar, e a gente tem que fazer oração, isso, né? E temos que continuar nós vamos nesse propósito, ser criticados. Não estou aqui, não é politizar isso. Nós não estamos falando de política, pastor. Nós estamos falando de um povo que dobra, clama e pede a Deus a restauração de uma nação. E eu creio que Deus vai fazer isso. E aí, nós temos que ter essa fé. O nosso Deus, a minha empresa está com dificuldade, ao mesmo tempo que nós temos essa oração, fala, Senhor, derrame uma bênção abundante. E é o que eu tenho orado, fala, Senhor, faz um milagre. Ao longo da história, o Senhor abençoou os países em que tiveram um povo que clamou o Senhor. Nós temos aqui milhões de cristãos. Sim. Católicos, evangélicos, nós temos milhões de cristãos que clamam ao Senhor. Então, Deus faz um milagre na nossa vida. Eu tenho uma pergunta aqui, foi até o ministro Paulo Guedes falou. Ele expressou a sua preocupação com a paralisação das atividades empresariais. Como isso afeta o empresário no âmbito familiar? É difícil porque você tem a pessoa acha que hoje no Brasil vive um problema de você tenta demonizar o empresário, né? O empresário é quase um bandido, né? Isso afeta muito porque essas preocupações que são de ordem social, tomadas de decisões, funcionários, são famílias, isso tudo afeta a dinâmica familiar porque a família ela é um sistema, a psicologia chama sistêmica. Nenhum elo da família é desconectado do outro. Esse empresário doente ele vai contaminar a família dele toda, ele vai adoecer a família dele toda. Então, às vezes, por um período curto de adoecimento, se o sujeito não tentar tomar um pouco de cuidado, de blindagem, ele pode trazer, nessa descompensação, dessa pressão que ele está vivendo, ele pode ter atritos com a esposa, com filhos, palavras, ações, que podem trazer prejuízos e sequelas para sempre. Né, doutor? Então, isso assim, é muito sério. É sério. Outros países já não têm demonstrado divórcios aumentando na época da pandemia. É um tempo que a gente tem que ter mais paz, né? Discussões deixa para lá, é um tempo que o sol não se pode se pôr sobre a nossa ira. Nós não podemos deixar com que momentos transitórios, emoções transitórias, tragam danos permanentes. Então, deixa para lá. Vamos tentar realmente criar e brigar com o nosso corpo para blindar a família, porque senão ficam emoções com prejuízos para muito tempo. Diante de todas essas perguntas que a gente teve aqui nesse bate-papo muito à vontade, eu queria que você desse uma palavra, pastor, doutor Ismael, para a área empresarial, o encorajamento do empreendedor, daquele que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. O que você podia dizer para nós nesse contexto? Eu gosto desse texto. Estava pensando aqui, quando Jesus fala da gente não mandar ansioso por coisa alguma, eu queria deixar essa palavra, né? Nós temos 3 ansiedades. Nós temos a ansiedade boa, que é essa ansiedade que vai te canalizar a tomar decisões. Nós temos a ansiedade patológica, que é aquela ansiedade do pânico, do medo, da taquicardia, da falta de ar. E nós temos essa terceira ansiedade, que eu posso chamar de uma ansiedade mais espiritual, né? De uma ansiedade onde a gente não consegue conectar Deus em meio ao caos, em meio à dor, em meio ao sofrimento, né? Nós não conseguimos, até um problema nosso como país, nosso país é muito jovem, nós não vivemos guerra, nós não vivemos conflito, nós não temos uma geração, temos os mais jovens que que viveram o sofrimento que os meus pais às vezes viveram, que o Senhor viveu na sua prática profissional e tudo. A Bíblia diz que a tribulação, ela produz perseverança. Isso vai aperfeiçoando o cristão. A medicina ela diz que tem que o cérebro ele
aprende as coisas pela experiência. Isso é chamado de neuroplasticidade. O cérebro, ele multiplica neurônios, ele enriquece redes neurais que capacitam as pessoas a saírem melhores e mais preparadas para situações futuras. E é aí onde eu acho que Deus, ele atua e ele vai atuar na mente de muito de vocês, né? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E vão chegar dias que você não vai ter sabedoria, você não vai ter entendimento. Mas há uma promessa no Salmo 1, que ele diz o seguinte, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, que nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dará o seu fruto. E tudo que ele fizer, ele será bem sucedido. Ou seja, vamos manter a nossa sanidade, nosso investimento espiritual. Às vezes nós não temos e não teremos condições de fazer investimentos financeiros, né? Vão ser escassos. Às vezes, inicialmente, nós não vamos ver a água, a árvore que a gente está plantando na beira do riacho, dando um fruto. A Bíblia diz que é no devido tempo. Você não planta uma árvore na beira do riacho, amanhã ela está te dando uma manga. Tem um tempo, né? Tem um tempo. Mas o Senhor Deus, Ele quer abençoar os seus servos para que eles possam prosperar e ser bênção na vida de outros e abençoar o reino. Tudo que nós vamos receber vai ser para nós abençoarmos o reino. Nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então, a palavra que eu quero deixar é isso. O Senhor, que você vai ser como a árvore plantada no ribeiro das árvores. No devido tempo vai dar o fruto. Deus vai fazer o exponencial. A árvore, muito seco, a árvore no ribeiro, ela recebia mais água, estava na beirinha. Então nós temos essa água da vida. Deus vai dar o extraordinário. Eu peço a Deus que Ele te dê estratégia sobrenatural, que você veja um negócio onde ninguém vê. Que você enxergue, que as coisas se catalisem na sua vida, que como você vai ter um imã de vendas em nome de Jesus, né? Não para você ficar só rico, mas para você abençoar outras famílias e plantar na vida espiritual. Então, não é um tempo para nós desesperarmos, né? Toda a Bíblia se constrói num conceito de que Deus tem um controle sobre o seu povo. Então, Deus escuta o nosso choro, a nossa dor, o nosso desespero. Então, eu queria deixar essa palavra do Salmo 1, principalmente, né? Que nós seremos andando com Deus como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, no devido tempo dará o seu fruto, né? Que Deus possa abençoar todos. Esse é um momento que nós temos que viver até de solidariedade, Sim. né? E ser, como se diz, sustentado naquela pedra angular que é Jesus, né? O Salmo 37, ele deixa muito claro para nós que nós temos que confiar no Senhor, que nós temos que descansar no Senhor e que nós temos que entregar no Senhor. É a palavra que eu tenho para você nesta noite, de uma palavra tão abençoada que nós tivemos aqui com o Dr. Ismael Sobrinho, médico, psiquiatra, que você possa fazer reflexão de tudo isso que nós fizemos. Eu creio que nós vamos ter outros momentos. Você vem participar conosco toda segunda-feira, 19h30. Nós estamos respeitando todas as normas e determinações da OMS. Nós temos usado a máscara, nós estamos usando álcool gel, nós estamos fazendo o espaçamento. E o pastor Jorge Linhares tem toda essa preocupação. E nós queremos aqui deixar um convite para você estar conosco. E de tudo isso foi falado, doutor Ismael. Eu sei que o senhor tem livros também, né? O senhor publicou livros. E nós falamos aqui em depressão, não é verdade? Sim. Falamos em ansiedade. E nós temos aqui do pastor Jorge, me permita falar dele aqui, porque é um doutor, né? O pastor Jorge é um doutor em psicanálise, é um doutor pós-graduado em gestão empresarial, um doutor em história. Então nós temos alguns livros aqui, vocês estão vendo aqui, ó, Depressão, um livro muito bom. Você pode ligar para a editora Getsemane, 3491-2266, adquirir, né, doutor? O senhor sabe disso. Um livro que é sobre suicídio, está acontecendo demais ultimamente sobre esse contexto, né? Águia e Galinha, esse livro é muito bom, né? Esse é o famoso, né? É o famoso, como Bênção e Maldição, que é um best-seller do pastor Jorge Linhares, né? Solidão. Quantas pessoas estão vivendo em solidão e tal? Ansiedade, angústia e medo. Opa, caiu até um livro meu aqui. Deixa eu pegar aqui para a gente falar. Isso é um livro que às vezes a gente vive angustiado.
E às vezes Deus dá graça também a gente, né? Diz que o homem tem que plantar uma árvore, fazer algumas coisas. E desde que eu estou aqui com o pastor Jorge, é um grande incentivador. Já é o terceiro livro que eu tenho feito, né? Eu fiz o primeiro sobre o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Depois eu fiz um outro livro sobre características de uma vida de sucesso. E eu fiz uma pregação aqui sobre os efeitos e as consequências da desobediência. Então eu vou aproveitar aqui o embalo dos livros do pastor Jorge, eu vou incluir o meu aqui. Pastor Jorge, quem sabe você pega a unção, né? Unção. Pastor Jorge tem mais de 260 livros, quem sabe, escritos, eu estou aqui. Esse livro, inclusive, eu quero presentear ao meu amado pastor. E vou chamar você de pastor. Me consagra aí mesmo. A gente eu estou consagrando já está todo mundo chamando, acho que eu vou aceitar essa consagração. Olha, eu quero deixar aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado, que você continue participando. E lembra, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a solução. E o Salmo 23 fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós fazemos isso, é para nós termos um relacionamento diário com Deus. É você levantar, orar, colocar seus problemas diante do Senhor e falar, Deus está aqui, porque só Ele tem a solução. Que Deus abençoe. Lembrando que estamos aqui toda segunda-feira, às 19h30. Você pode vir domingo, nós temos culto às 7h30, às 10 horas. Na terça-feira tem um grande culto da Vitória. Quarta-feira o culto de família com o pastor Daniel. Quinta-feira o culto com o pastor Alexandra. Sexta-feira tem o culto de libertação. Sábado, o culto da juventude. Você é ricamente abençoado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês.